Acompanhe a leitura, Lucas capítulo 12, a partir do versículo 1. Veja o que diz a palavra de Deus. É um texto bastante singular. As palavras de Cristo aqui trazem muito conforto e encorajamento para a vida da igreja. Veja o que diz a palavra. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se devem 5 pardais, não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a Tua Santa Palavra. Te pedimos, ó Deus, nesse momento, tem misericórdia de nós e fala ao nosso coração. Ilumina a nossa mente para entender a Tua Palavra. Abre o nosso coração para receber a Tua Palavra, Senhor Deus. Que o Evangelho de Jesus Cristo, ó Deus, seja pregado com fidelidade, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo me conduza, não somente a mim, mas a todos que estão aqui, Senhor Deus, para sermos instruídos, renovados, consolados, confrontados, avivados pela Palavra do Senhor. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Certa vez o dramaturgo William Shakespeare, tratando sobre as aparências, ele disse: as pessoas deveriam ser e aparentar não aquilo que não são, mas o que são. As pessoas deveriam aparentar não aquilo que não são, mas o que são. Tratando sobre a questão da falsidade e da hipocrisia dos fariseus, Jesus está aqui denunciando essa falsidade, essa aparência que não condiz com a verdade dos fariseus da época, que estavam colocando uma carga pesada sobre os discípulos de Jesus Cristo. Tanto é que, se você olhar no texto, você vai perceber que teve um aglomerado de pessoas, ao ponto de alguns atropelarem, e Jesus então disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus, portanto, está aqui denunciando o pecado dos fariseus e também dizendo uma advertência para os seus discípulos: acautelai-vos deste fermento da hipocrisia dos fariseus, que tem colocado um jugo, um peso sobre a vida de vocês. E quando a gente olha para o contexto da época, e esse evangelho é escrito pelo evangelista Lucas, que era cooperador do apóstolo Paulo, e que tinha conhecimento dos acontecimentos acerca de Cristo diante de uma acurada pesquisa que ele fez. Lucas, portanto, aqui está narrando não apenas acerca da obra do Senhor Jesus, daquilo que ele fez, mas do ensino de Jesus. E Lucas, portanto, está registrando
esse ensino, Jesus ensinando para os seus discípulos contra a hipocrisia dos fariseus. Claro que isso não é o todo, isso não é a parte importante, a parte central desse texto, é apenas uma inicial, uma introdução, tendo em vista o fato pesado que os religiosos, os legalistas estavam colocando sobre o povo de Deus. Havia muita lei, havia muita obrigação, mais do que isso, leis e obrigações que eram colocadas como pré-requisito para a salvação. Eles diziam, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, então você será salvo, então você vai receber as benesses de Deus, você vai receber as bênçãos do Senhor. Não muito diferente dos nossos dias, do evangelicalismo moderno, de igrejas falsas, que tem propagado um evangelho de obras, um evangelho meritório, um evangelho de toma lá da cá, você faz para receber, você dá para alcançar, você faz alguma coisa para receber das benesses de Deus. E esse evangelho não tem nada a ver com a graça que há em Jesus Cristo. Porque a graça é justamente um favor imerecido, aquilo que nós não merecemos, nós não temos crédito com Deus. Eu vi alguns dias atrás, ou melhor, já um tempo atrás, de um pregador que estava dizendo, eu tenho crédito contigo, Senhor, por isso peço isso, eu ordeno isso para o Senhor. Irmãos, isso é muito falso, nós não temos crédito algum para com Deus. E Jesus, portanto, está denunciando aqui, entre o povo, denunciando esses discípulos, ou melhor, denunciando esses fariseus, esses hipócritas, a hipocrisia, o evangelho falso, a barganha, o legalismo, o peso que muitos daquela época estavam colocando sobre o povo de Deus. E aí ele então diz isso para os discípulos, acautelai-vos dos cães, deste fermento, dos fariseus que são hipócritas, isto é, falsos, porque dizem uma coisa e vivem outra. Colocam uma coisa sobre o povo, um peso sobre o povo, mas vive outra. E logo então, em seguida, ele fala sobre a perseguição desses fariseus contra o povo, dizendo no versículo de número 4, digo-vos, pois, amigos meus, não temais o que mata o corpo, e depois disso nada podem fazer. Ele está dizendo, olha, não temem, não tenham medo daquelas pessoas e desses legalistas religiosos que perseguem vocês, que matam o corpo, que tentam maltratar a vida de vocês. Não temam esses legalistas, temam a Deus. O que Jesus, portanto, está aqui afirmando é que o povo não deveria se submeter ao legalismo do farisaísmo do primeiro século. Assim como nós não devemos temer. Pelo contrário, Jesus está libertando esse povo. Não é uma palavra de Jesus de juízo para os fariseus. É mais que isso, é uma palavra de conforto para os seus discípulos. Não temam os fariseus. Não temam a hipocrisia deles. Não se submetam ao legalismo deles. Eles podem até perseguir vocês, eles podem até colocar uma maldição sobre vocês, mas não tenham medo. E quantas pessoas já vieram aqui para a IPBU, feridas de igrejas que colocam maldição, feridas de igrejas que colocam legalismo, feridas de igrejas que colocam um jugo pesado, que nem mesmo eles conseguem viver e conseguem suportar. E Jesus, portanto, está dizendo, não temam estes. O que vocês devem fazer? Vocês devem temer a Deus, porque Deus é quem pode lançar pecadores ao inferno. Versículo 5, eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, esses deveis temer. Ele dá essa cautela. Ele dá essa instrução. Mas que isso, irmãos? Ele dá essa libertação para os discípulos. Não se submetam ao jugo dos legalistas, dos fariseus, daqueles que vendem o céu, daqueles que querem oprimir você. Não se submetam. Se submetam a Deus. Por que então? Jesus, portanto, está libertando, orientando, mas ele agora passa a apresentar palavras encorajadoras para o seu povo. Palavras encorajadoras. E é sobre isso que eu gostaria de tratar, irmãos. As palavras encorajadoras de Jesus Cristo.
A primeira palavra, portanto, encorajadora de Jesus Cristo está descrita logo em seguida aí no versículo de número 6 em diante, que trata sobre o Deus que cuidará de você. Veja, portanto, o que diz o versículo 6. Não se vendem 5 pardais por 2 asses. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Vamos ler juntos, toda a igreja agora, o versículo 7. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, bem mais valeis do que muitos pardais. Jesus, portanto, está aqui dizendo para os discípulos: não temam os fariseus, temam a Deus. E mais que isso, vocês valem mais do que pardais. Ele faz então uma alusão ao pardal. Não vende 5 pardais por 2 asses, e o pardal que é um valor muito simples para aquele tempo, para aquela época. E ele então complementa no versículo 6, a parte B, dizendo: entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Ou seja, nenhum deles Deus se esquece. Quanto mais vocês que são filhos de Deus, discípulos de Deus. Ele diz isso: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, bem mais valeis do que muitos pardais. O que Jesus, portanto, está dizendo para os seus discípulos é que nós estamos debaixo do cuidado de Deus, é que Deus sabe o que se passa na nossa vida, é que Deus conhece até mesmo todos os cabelos da nossa cabeça, que estão todos contados, cada fio por Deus, Ele sabe de tudo. Ele diz, portanto, não tenha medo, tenha coragem, porque eu estou cuidando de vocês. Nenhum deles está em esquecimento diante do Senhor. Jesus, portanto, afirma que nós não devemos temer, porque nós valemos muito mais do que essa criação que Deus fez. Isto é, nós somos a coroa da criação, os filhos de Deus, os discípulos de Deus, que o próprio Deus está cuidando de cada um de nós. Esse texto, portanto, está apresentando uma lição, irmãos, para a nossa vida. Essa palavra de encorajamento do Senhor Jesus para nós é que nós não devemos temer o legalismo deste mundo, e nós devemos, portanto, ter esse encorajamento do Senhor, conforme o Senhor Jesus diz: não tem mais, não tenha medo. Por quê? Porque Deus está cuidando de nós, porque Deus sabe o que se passa dentro do nosso coração, porque Deus conhece o nosso ser, Ele conhece a nossa vida, Ele tem contado todos os fios da nossa cabeça, Ele sabe de tudo, e nós valemos muito mais do que toda essa criação. Os teólogos nos chamam como a coroa da criação. Ele tem cuidado da sua vida. Ele tem cuidado da nossa vida. Isso é muito importante que se diga, meu querido irmão, porque a despeito das nossas dificuldades, a despeito das nossas adversidades, das perseguições que nós sofremos, Deus conhece a nossa vida. Deus sabe o que se passa no nosso coração, no nosso meio, na nossa família. Ele conhece a nossa história. Ele sabe quem nós somos. E esse Deus que conhece a nossa história, que sabe quem nós somos, esse Deus tem cuidado de nós. Ele está dizendo para mim e para você: não tema, tenha coragem, viva o evangelho da graça, viva de acordo com a vontade do Senhor, não tema o legalismo desse mundo, pelo contrário, ande de acordo com a minha vontade. É isso que Deus está dizendo para cada um de nós. Ele tem cuidado da minha vida, Ele tem cuidado da sua vida. Nós somos, irmãos, as meninas dos olhos de Deus. É uma palavra de encorajamento do Senhor Jesus. Deus tem cuidado de você. Deus não se esquece de você. Deus sabe quem é você. Ele não perdeu de vista a sua história, a sua dor, as suas angústias, o seu sofrimento, as suas lutas, os seus desafios. Ele conhece você. Segunda verdade, irmãos. Não apenas ele está apresentando aqui o cuidado encorajador de Deus, mas ele também está apresentando, irmãos, o auxílio eficaz do Espírito Santo.
Porque perceba o que diz o texto no versículo de número 11. Quando vos levarem às sinagogas, e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Versículo 12, vamos ler juntos? Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Note que a palavra aqui, o foco, não são os fariseus. O foco são os discípulos. E Jesus, portanto, já está preparando os discípulos para a sua missão. Quando vocês estiverem diante das autoridades judaicas, quando vocês estiverem diante desses fariseus que têm perseguido vocês e colocado um jugo sobre vocês, e vocês estão temendo, e por isso que eu digo para vocês, não temam. Quando vocês estiverem diante das autoridades para anunciar o Evangelho, para realizar a missão que eu tenho confiado na vida de vocês, que eu tenho entregado para vocês, não tenham medo, não fiquem preocupados com o que vocês vão falar. Porque diz o Senhor Jesus, o Espírito Santo ensinará imediatamente a cada um aquilo que vocês vão falar. Jesus, portanto, está aqui apresentando o auxílio do Espírito Santo na vida dos discípulos, na vida do crente, na vida do cristão. Diante das perseguições e desafios que os discípulos iriam viver, Jesus já está aqui, irmãos, preparando a ação do Espírito, dizendo, o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Isto é, vocês serão auxiliados pelo Espírito, terão o auxílio do Espírito Santo. Vocês não apenas receberão o Espírito Santo, mas terão esse auxílio, esse acompanhamento, essa instrução, essa direção do Espírito Santo. Isso é muito verdade, é uma grande verdade, porque nós só entendemos a palavra de Deus pela iluminação do Espírito Santo. Nós só compreendemos a verdade de Deus por causa do Espírito Santo que ilumina a nossa mente para entender. Você pode falar para alguém, mas se o Espírito Santo não abrir o entendimento, este alguém vai continuar longe de Deus, longe de Cristo. É por isso que quando nós oramos aqui, antes da palavra, nós oramos pedindo a Deus, Deus ilumina a nossa mente com o teu Espírito, para nós entendermos a tua palavra e viver a tua palavra, praticar a tua palavra, por uma compreensão exata, vinda da iluminação do teu Espírito Santo, diante da pregação fiel das Escrituras Sagradas. Há um autor do século XVII chamado Thomas Watson, foi um grande pastor, era considerado um grande pregador do Evangelho. Ele diz o seguinte, que o Espírito Santo é a chave que abre a porta do nosso coração para recebermos a poderosa palavra de Deus. Você pode falar, mas se o Espírito Santo não abrir a porta do coração, de nada vai adiantar. A palavra bate na porta e vai embora, mas se o Espírito Santo abrir a porta do coração, então o pecador recebe eficazmente a palavra de Deus. Meu querido irmão, nós olhamos para esse texto e nós percebemos exatamente isso, o Espírito Santo abrindo a nossa mente para entender, o Espírito Santo abrindo o nosso coração para receber, o Espírito Santo colocando na nossa mente o Evangelho certo, coerente, eficaz para podermos pregar, o Espírito Santo tocando na nossa língua, nos nossos lábios, para podermos então falar aquilo que é pertinente do Evangelho para outras pessoas. É o auxílio do Espírito Santo na nossa vida, porque nós recebemos essa palavra encorajadora, nós somos discípulos do Senhor, e no que consiste essa palavra encorajadora? É que nós não estamos sozinhos na caminhada cristã, nós não estamos abandonados na caminhada cristã, nós fazemos parte com certeza de uma família, de uma igreja, onde nós temos essa comunhão, um auxiliando o outro, um orando pelo outro. Nós estamos aqui, por exemplo, nas reuniões da terça-feira de oração, a gente ora um pelo outro, a gente pede a Deus pelos motivos de cada um. Isso é muito bom na nossa semana, mas há um auxiliador eficaz, há um auxiliador supremo, há uma companhia na nossa vida que é maior do que todas as outras, que é a companhia da própria presença de Deus, por meio do seu Espírito, por meio do auxílio do Espírito Santo em nossa vida. Ele está conosco.
nos auxiliando, nos sustentando, nos confortando, nos instruindo, dando a palavra certa em nossa boca para podermos pregar o Evangelho, porque esta é a nossa missão, pregar o Evangelho. E o Senhor Jesus, portanto, está associando o auxílio do Espírito com a missão que temos de pregar a palavra de Deus. E talvez você esteja em um ambiente, um lugar, onde tem muita gente importante. Talvez você diga, como é que eu posso pregar o Evangelho? Eu digo para você, pregue com simplicidade, apresente o convite da salvação, ore. E mesmo você sem saber anteriormente aquilo que você deve falar, fale. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te conduzir no momento exato para falar a palavra exata do Evangelho de Jesus para essa pessoa. Esse auxílio do Espírito Santo, esse auxílio está concernente à missão, mas também concernente à própria intercessão. Porque diz a palavra, o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O próprio Deus intercedendo por nós. Terça-feira nós estamos aqui sempre, orando uns pelos outros. Nós oramos em duplas, apresentamos os nossos motivos de oração e a gente intercede um pelo outro. A gente coloca diante do Senhor os nossos motivos de oração uns pelos outros. Isso é magnífico, isso é importante, maravilhoso, porque a gente passa a conhecer mais uns aos outros. Mas imagine só, se você em sua casa, ou até mesmo aqui na igreja, Deus chegasse para você e falasse, qual é o seu motivo de oração? Qual é o seu pedido de oração? Qual é o seu pedido de oração? E o próprio Deus perguntasse isso para você. O que é que você diria para Deus? Aí você então apresenta para Deus o seu pedido de oração. Aí Deus então sai e vai para um quarto. E lá nesse quarto, o próprio Deus vai interceder por você. Será que a intercessão do próprio Deus não é eficaz? Não é poderosa? Entenda isso, querido. O auxílio do Espírito Santo é o próprio Deus intercedendo por você. Isto, portanto, aponta para a eficácia do propósito de Deus, do poder de Deus em sua vida. Sabe por que você vai caminhar a carreira cristã? Sabe por que você vai dar um passo atrás do outro e não vai retroceder? Sabe por que você vai avançar na sua fé? Sabe por que você vai viver o chamado de Deus na sua vida, a vocação de Deus na sua vida? Porque o próprio Deus, o Espírito Santo, está intercedendo por você. E essa intercessão é eficaz, é poderosa, está sustentando a sua vida, a sua história. A palavra encorajadora de Jesus, portanto, é uma palavra que diz que Deus está cuidando de você, que diz que o Espírito Santo está auxiliando a sua vida. E a terceira e última verdade é uma palavra que diz que o próprio Jesus reconhecerá você na eternidade. Veja então o que diz o versículo número 8. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Leiamos juntos agora o versículo 9, toda a igreja, vamos lá? Mas Jesus, portanto, está agora olhando para o fim dos tempos. O momento onde o grande e justo e reto juiz vai julgar vivos e mortos. O tempo da volta do Senhor Jesus. O tempo da partida daqueles que estão aqui para
uma nova realidade e uma eterna realidade. Jesus, portanto, está trazendo essa segurança para aqueles discípulos e para aqueles que confessam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Isto é, aquele que se arrepende dos seus pecados e confessa então o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e confessa publicamente diante dos homens que Jesus é o seu Senhor e Salvador, diz então a palavra que o Filho do Homem, ou seja, o próprio Cristo, irá confessar diante dos anjos que este é filho e filha de Deus. Ou seja, que este vai também entrar no reino eterno de Deus. Que sobre este há essa promessa de uma segurança eterna em um novo céu, em uma nova terra. A garantia, portanto, de nós estarmos com o Senhor Jesus na eternidade é hoje nós confessarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador diante dos homens. E no tempo oportuno, então, no tempo certo da volta do Senhor, diante do juízo de Deus, o próprio Senhor Jesus vai nos reconhecer e vai confessar que nós somos dele. Isso, portanto, está trazendo essa rica verdade da graça de Deus, do Evangelho do Senhor, porque aqueles que creem no Senhor Jesus têm a vida eterna. Já passaram do juízo e estão, portanto, debaixo dessa promessa de um reino glorioso, de um reino vindouro, pleno, que há, portanto, de receber os filhos que confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Filho de Deus é aquele que se arrepende dos pecados e crê. O evangelista João, narrando acerca do Evangelho, no seu Evangelho que escreveu, o Evangelho de Cristo que o apóstolo João escreveu, capítulo 1, ele diz que aqueles que receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que receberam a Cristo Jesus. Então, filho de Deus é aquele que recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador. Nem todo mundo é filho de Deus, mas aquele que confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador, este é filho de Deus. E qual é a promessa, portanto, do Filho de Deus? A promessa é que nenhuma condenação está sobre a vida daquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador está, portanto, se arrependendo dos seus pecados e crendo nele. Está, portanto, abandonando a sua própria vida para se achegar à vida de Deus e viver a vida de Deus. Aquilo que Paulo disse, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A palavra de Deus, portanto, está afirmando essa promessa gloriosa para aqueles que confessam o Senhor Jesus como seu Salvador. A promessa de que um dia estarão na glória eterna, que receberão essa palavra bendita do próprio Cristo. Eu conheço você, você é meu filho, você é minha filha, você me confessou diante dos homens, eu te confesso agora na eternidade. Entrai, benditos do meu Pai, ao reino eterno. Mas aqueles que não confessam, diz o texto no versículo de número 9, serão negados diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Ou seja, aqueles que vivem uma vida de negação da palavra de Deus, aqueles que vivem uma vida longe da palavra de Deus, aqueles que não confessaram o Senhor Jesus como seu Salvador, estes receberão o juízo eterno de Deus. Serão negados pelo próprio Deus. Meu querido irmão, Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E a volta de Jesus é certa. Ele veio a este mundo, ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Está à destra de Deus Pai, subiu aos céus, está à destra do Pai. E um dia, então, voltará para buscar a sua igreja. E nesse dia glorioso da volta de Cristo, diz a palavra, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nesse dia, então, o próprio Cristo vai julgar vivos e mortos.
E aqueles que não confessaram o Senhor Jesus, que não receberam a justiça de Cristo no Calvário por meio da fé, entrarão então em juízo eterno, serão negados por Cristo diante do Pai e receberão o juízo eterno de Deus no inferno. Mas aqueles que hoje, nesse tempo, receberam a justiça de Cristo por meio da fé, confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, estes receberão da glória do Pai através do Filho de Deus. Estes receberão a glória de Deus na eternidade, receberão as palavras de Cristo: vinde benditos do meu Pai ao reino eterno. Estes, portanto, entrarão no reino glorioso do Senhor, no novo céu e uma nova terra, esta morada preparada por Cristo para todos os discípulos e todos aqueles que confessam o Senhor Jesus como Salvador de sua vida. E é isso, portanto, que o Evangelho do Senhor Jesus está aqui prometendo para aqueles que recebem a Cristo por meio da fé. A grande verdade, irmãos, é que aqueles que estão em Cristo saíram do juízo e entraram em um estado de vida eterna. Porque, conforme disse o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fiquemos de pé e vamos orar com uma canção de louvor ao Senhor, de adoração ao nosso Deus.